Vamos abrir, a palavra de Deus nessa tarde, no texto, no livro do Êxodo, o capítulo 23 do livro do Êxodo. Que nos diz assim: servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei a doença do meio de ti. Amém, irmãos? Podeis sentar. Vamos nesta tarde, 23 e 25 do livro de Êxodo, que foi o texto escolhido para que a gente pudesse, durante este mês, nós meditarmos nessa palavra e analisarmos o que é que Deus quer de nós, Porque a gente precisa cada dia melhorarmos como pessoa, melhorarmos como cristãos, melhorarmos como servos de Deus, para que nós possamos, debaixo da porção de Deus dada a nós pelo Espírito Santo, a gente não possa obedecer para que seu nome seja glorificado na nossa vida. Amém, irmãos? Amém. Então vamos, você que trouxe sua Bíblia, deixa aberta e vamos ver o que é que Deus tem para nos dizer nesta tarde pela sua palavra. Diz assim a palavra de Deus, A gente acabou de ler que serviremos tão somente ao nosso Deus Yahvé, e Ele abençoará o nosso pão, nossa água, e tirará da nossa vida as enfermidades, doenças. E para começar, irmãos, servir a Deus é um privilégio. Enquanto muitos vê que servir a Deus é um sacrifício, é desgastante, outros, pelo menos eu, vejo que para mim é um privilégio servir a Deus. E não existe privilégio maior que o Pai nos tem dado de sermos seus servos, seus filhos, seus herdeiros. E como tema deste assunto, nós temos aqui o tema servir a Deus e Ele cuidará de vós. É para desligar, Na Padequar. Então vamos lá. Vamos lá. Servir a Deus e Ele cuidará de vós, Ele cuidará de nós, Ele cuidará das nossas vidas. Meus irmãos, servir a Deus é um privilégio proporcionado por Deus para aqueles que se dispõem a amá-lo e reconhecer a sua bondade e misericórdia. Por quê? Porque nem sempre as pessoas que dizem que servem a Deus, de fato servem a Deus. Porque quando a gente, irmãos, se dispõe a servir a Deus, a gente passa a anular a nossa vida.
a gente anula todos os nossos sentimentos e desejos e os coloca aos pés de Jesus. E Ele traz à existência, não é? Aquilo que Deus aquilo que deseja o nosso coração, se assim for a sua vontade. O apóstolo João escreve na sua primeira carta, dizendo que se é da vontade de Deus, a gente deve orar. Senhor, se é a tua vontade. Porque a gente tem uma visão muito horizontal. E a nossa visão horizontal muitas vezes faz com que nós não consigamos enxergar a visão de cima, o que de fato a gente deve ver. Eu vou contar a vocês um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Vocês sabem que eu já estou perto dos 60, né? Fiz agora 54. E eu sempre orava ao Senhor. Eu já até falei aqui a vocês muitas vezes do desejo de encontrar meus professores que eu tive, né, na quinta série, na quarta série. E eu orava a Deus, Senhor, eu queria tanto encontrar meus professores. Eu sei que todos não estão vivos, mas pelo menos aqueles que a gente era mais chegado. E a semana passada eu tive que ir no shopping com o Juninho, para ele escolher o paletó dele, né? Para ir para o casamento do meu sobrinho, que ele também vai ser testemunha. E aí nós fomos logo cedo para voltarmos logo, porque é muita coisa para resolver, né? Quem é dono de casa, sabe que a gente tem a ocupação da hora que acorda, a hora que vai dormir. E aí nós fomos, escolhemos o paletó, procuramos, encontramos, tal, aferimos e viemos embora. Quando a gente estava indo embora, resumindo a história, porque é bem longa, né? Quando nós estávamos na saída do shopping para pegar o corredor, né? Para sair da parte externa, quando a gente vira em frente à Casas Bahia, eu escutei aquela voz que eu ouvi pela primeira vez quando eu tinha 11 anos de idade. E o cérebro ativou na hora. Eu disse, isso é a voz da minha professora. Quando eu olhei, eu a vi, eu disse, professora Marlúcia, ela virou-se assim. Eu disse, é ela mesmo. Eu dei um abraço nela e ela, você se lembra de mim? De onde? Ela não lembrava mais de mim. Eu disse, da quinta série C, Polivalente, rua 118, sem número, número 41, era o meu número, né? Número 41, porque antigamente era por número. Número 41, eu sentava na última cadeira lá atrás, aí eu falei com alguém para trocar a cadeira para ficar de frente para o birô. Quem quer trocar isso? E eu ficava na frente, sentado, então encontrei ela, e isso foi uma resposta na oração. Que eu gostava muito dessa professora, né? Professora Marlúcia. E aí, irmão, foi uma festa. Ela está com 80 anos. Não parece, ela é assim, quando a irmã Helena, morena assim, alta. E ali foi uma alegria. Então, irmãos, a gente ora e diz, Senhor, se é a tua vontade, se for uma coisa que vai te fazer bem, Deus vai trazer até você. Amém. Porque a gente não sabe nem, muitas vezes, pedir. O próprio apóstolo Tiago, o irmão do Senhor, está registrado na Escritura Sagrada, nesse livro sagrado, que a gente pede e não recebe porque não sabe pedir. Não sabe pedir como convém. Porque a gente acha que sabe, mas a gente não sabe. É como um filho nosso. É criança ou até mesmo está já na fase adulta. Mas como não tem a experiência, o conhecimento que a gente tem. Aí às vezes diz assim, pai, eu queria comprar aquilo. Eu acho tão bom. Isso é uma conjectura, né? Aí você diz assim, aquilo não presta. Mas como não presta? Porque eu sei que não presta. Mas o senhor já usou? Não, mas eu sei que não presta. Porque a experiência faz a gente ver as coisas, mesmo
mesmo que a gente não tenha nem tocado, nem pego, nem visto, a gente já sabe que não presta. É isso aí. Por quê? A experiência. É como muitas vezes a gente está assim, conversando, né, jogando assim, às vezes conversa fora. Uma vez ele disse assim para mim: pai, eu vou comprar um carro elétrico. Eu disse: não compre não. Por que isso? Ninguém presta não. Mas todo mundo está comprando. Mas você não é todo mundo. Não é? Eu vou comprar um carro elétrico. Eu digo que você vai comprar uma dor de cabeça se você comprar um carro elétrico. Aquilo chama-se dor de cabeça. E aí, para concluir essa exemplificação, Deus sempre tem o melhor para nós. Não é? Deus sempre tem o melhor. Já dizia o profeta Jeremias, no capítulo 29, se não me falha a memória, vê aí. Jeremias 29. Versículo 11. Porquanto somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Olha Deus dizendo: portanto, somente eu conheço os planos que determinei a vosso respeito. Pensamento de paz, não de mal. Deus tem planos, olha, para mim e para você. Aleluia. Agora entenda que o plano que Deus tem não é como você acha, como você queria que fosse. Porque você só consegue enxergar até onde seus olhos alcançam. Deus vê muito além. Aí ele continua dizendo: planos de vos fazer prosperar e não de vos causar dor e prejuízo. Planos para vos dar esperança e um futuro melhor. Aí vem a pergunta: você sabe qual é o plano de Deus? Não sabe. Por isso que a Bíblia diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia e Ele tudo fará. Quem faz é Ele. Agora, aceitar a vontade de Deus, na maioria das vezes, é difícil. Porque a gente pensa de uma forma e Deus pensa de outra. A gente vê de um jeito e Deus vê de outro. Já dizia o profeta Isaías, 55, versos 6 e 7. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Glória a Deus. Então Deus, ele pensa, irmãos, o melhor para mim e para você. O problema é que você quer que a sua vontade prevaleça e deixa a vontade de Deus de lado. Quando você está na dor, aí diz: Jesus, o que foi que houve? Tem misericórdia. Aí Deus diz assim: o que foi que houve? Tu quer fazer tudo que tu quer e tu quer que eu aprove tudo que tu está fazendo de errado, não é? E então, dentro desse contexto, no capítulo 8 do livro de Deuteronômio, vamos abrir lá? Do versículo 11 ao versículo 20. Veja o que Deus está dizendo para o povo. Deuteronômio 8, verso 11 ao 20, diz assim, ó: contudo, tem cuidado em relação a ti mesmo. Olha, tem cuidado em relação a ti mesmo. Para que não esqueças do Senhor teu Deus e não deixes de cumprir seus mandamentos, doutrinas e decretos
que hoje te ordeno, tenha cuidado com você mesmo. Para que não te esqueças do Senhor teu Deus. Por que Deus está dizendo isso? Continua, verso 12. Não aconteça que, havendo comido e estando plenamente saciado, havendo construído casas confortáveis e habitando nelas, havendo se multiplicado teu gado e o número de tuas ovelhas, tendo aumentado, e também se multiplicado tua prata e teu ouro, e tudo que tiveres, que teu coração se ensoberbeça e venhas a te esquecer do Eterno, o teu Deus, que te fez sair livre da terra do Egito, da casa da escravidão, que te conduziu através daquele imenso e perigoso deserto, cheio de serpentes e escorpiões mortais, e que numa terra seca e hostil tirou água da rocha para te saciar a sede, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar e para te provar, com o objetivo de proporcionar o melhor futuro para ti. Veja bem, o melhor futuro para ti. Tenha cuidado para você não esquecer. Tenha cuidado com você para que você não esqueça do Senhor teu Deus. E deixe de cumprir os seus mandamentos, suas doutrinas e seus decretos que hoje eu te ordeno. Tenha cuidado. Por quê? Verso 17. Não digas no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me conquistaram estes bens e riquezas. Antes, te recordarás de Yahvé, o teu Deus, porque é Ele aquele que te dá força e capacidade para gerar riqueza, confirmando a aliança que jurou a teus pais, conforme hoje se constata claramente. Se te esqueceres do Senhor teu Deus, e seguires outros deuses, e os servires, e prestares cultos a eles, asseguro-te hoje que sereis exterminados. Perecereis do mesmo modo que as nações que Yahvé vai destruir à vossa frente, por não terdes obedecido à voz do Eterno vosso Deus. Amém. Glória a Deus. Então, irmãos, Deus, Ele tem o melhor para mim e você. E servir a Deus é um privilégio. Porém, não se serve a Deus da maneira que você quer, da maneira que você acha, da maneira que você pensa. Ah, mas eu sou crente do meu jeito. Do seu jeito não vale. Do seu jeito você entra no templo, do seu jeito você canta aqui, do seu jeito você desfruta de tudo aqui, você só não desfruta do céu. É do jeito da palavra, daquilo que está escrito. Então, quando de fato servimos a Deus, nós nos anulamos para nós mesmos e damos a Deus a oportunidade dele ser de fato o nosso Deus. Ou seja, quando a gente serve a Deus, irmãos, tudo que a gente sente, tudo que a gente pensa tem que ser colocado no altar de Deus. Senhor, eu estou pensando assim. Eu devo fazer assim, eu vou por aqui. Ah, pastor, mas Deus não disse nada, então não faça. E se você fizer e der errado, não bota a culpa em Deus. Porque tem gente que faz errado, quebra a cara e diz assim: Deus, por que tu não me disse? Eu não te perguntei, e ele aqui, ó, é obrigado a te responder? Ele responde porque ele quer. Porque ele é misericordioso, porque ele é bom. A Bíblia diz: esperei com, não é com pressa. Às vezes a gente vai dizer: Senhor, me dá paciência. E Deus dá tribulação para você. Porque você só aprende a ter paciência sofrendo. Por isso, quando a Bíblia nos ensina: Senhor, dai-me graça. Capacita-me, Senhor, a passar por aquilo que o Senhor determinou que eu passe.
Uma coisa, escuta, uma coisa é a gente passar por aquilo que Deus determinou. E outra coisa é a gente passar por perrengue por causa dos nossos pecados, porque a gente peca. E depois dizer, Deus, tu não viste isso não, porque tu me impedisse. Aí Deus vai dizer assim, tu não viste não, porque eu disse que na minha palavra que é pecado, e tu fosse e fizesse. Como é que pode um crente, me diga uma coisa, como é que pode um crente cheio do Espírito Santo que não ora? Como é que pode um crente ser cheio do Espírito Santo que não gosta de ler a Bíblia? Mas pastor, eu não sei ler, ouve. Tem tantas formas de você ouvir a Bíblia. Tem a Bíblia todinha gravada aí em áudio, para quem não sabe ler. Ah, eu não sei ler, bota no áudio. Fica ouvindo. Como é que uma pessoa pode ser cheia do Espírito Santo que só vive fazendo a sua vontade? Quando a Bíblia diz que nós devemos transformar a nossa mente para entender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Romanos 12 e verso 2. Eu só entendo a vontade de Deus se a minha mente for transformada. Se não for, eu continuo sendo um crente carnal. E a Bíblia diz, desliga esse celular pelo amor de Deus. E a Bíblia diz que o carnal não entende nada, não entende as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Capítulo 2, verso 14 e 15 da primeira carta aos Coríntios. O espiritual consegue entender o contexto da situação. O espiritual vê e entende. Olha, lembra da sunamita que não tinha filhos? Deus usa Eliseu para ela. Ela já era idosa, o marido já era idoso, não tinham filhos. Deus usa Eliseu, cumpre a promessa, lhe dá um filho. O menino começa a crescer e um dia o menino morre. Passa mal e morre. A sunamita troca de roupa e vai ao encontro com Eliseu. E de longe, Eliseu vê ela. E quando Eliseu vê ela, diz que tem alguma coisa errada. Aí ele diz, olha, apressa-te, diz para Geazi, apressa-te e vai encontrar-se com a sunamita. E pergunta a ela se vai tudo bem. E quando Geazi chega diante dela, pergunta a ela, vai tudo bem? Ela diz, vai tudo bem. Vai tudo bem contigo? Vai tudo bem comigo. Ela não podia dizer ao ajudante de Eliseu, ao servo de Eliseu, por quê? Porque ele tinha perdido a visão, fazia tempo, estava leproso. Isso é no capítulo 6. Lembra que no capítulo 5 ele herdou a lepra de Naamã? Ela disse, eu posso dizer nada desse homem, a visão dele é somente aqui, eu tenho que falar com quem vê além. E quando ela chega diante do profeta, ela se derrama. Em que eu pequei contra ti e contra Deus? Por que fizeste isto comigo? Porque Deus fez isso comigo, tirando-me um filho. Eu nem pedi, Ele me deu. Agora que Ele me deu, Ele me tira. Aí Eliseu diz, onde está o menino? Está em casa, vamos lá. Antes de Eliseu chegar, mandou Geazi. Olha, leva, pega o bordão e bota no menino e faz assim, bota para lá, mexe para cá. E Geazi fez, e quando Eliseu chegou, e aí disse, não aconteceu nada. Isso me dá. Ele subiu, fez a mesma coisa, está aqui o menino vivo. Glória a Deus. Porque quando a gente, irmãos, tem um discernimento espiritual, a gente vê as coisas não mais pelo olhar da carne. A gente vê as coisas pelo olhar clínico do Espírito Santo.
E a gente consegue ver, olha, o que as pessoas naturais não enxergam. É como agora a gente está no mês de São João, né? Que todos os meses pertencem a Deus, todos os dias pertencem a Deus. Mas o pessoal denomina, né? Mês de São João. Você tem o ano todinho para comer comida de milho, mas só vai comer no mês de São João. Aí, pastor, o que é que tem a ver? Irmãos, você vai comer justamente no dia, no mês que é dedicado a Xangô, a uma entidade. Tudo é consagrado, tudo é dedicado. Ah, mas isso é uma festa que a gente passa. É uma festa que você participava quando era criança, pela idolatria que lhe foi ensinada. Depois que você entende a palavra, você não participa mais. Nós não somos participantes da mesa com os demônios. Não é? Então é um privilégio servir a Deus. E quando de fato servimos a Deus, nós nos anulamos para nós mesmos e damos a Deus, nós damos a Deus a oportunidade dele ser de fato nosso Deus. Porque Deus quer ser, irmão, o nosso Deus. E muitas vezes a gente diz que quer Ele e a gente nega isso. De que forma? Com as nossas atitudes. Vamos ver Romanos. Não, vamos ficar aqui mesmo. 23, vamos logo ler o capítulo 23 de Êxodo. Depois a gente vai lá para Romanos. Êxodo 23, do versículo 1 ao versículo 9. Começa a ver, isso é o capítulo 23, de onde está inserido o tema, o texto tema. Vê o que diz, versículo 23, capítulo 23, verso 1 em diante. Não espalharás falsas notícias, nem darás a mão ao ímpio para seres testemunha de injustiça. Vai pensar, um crente apoiar um ímpio que vive na mentira e você ainda afirmar com ele. Não tomarás o partido da maioria, porque muita gente diz assim, a maioria está dizendo que sim, por que eu vou dizer que não? Você pode dizer que não, você está na contramão do mundo. Não tomarás o partido da maioria para fazeres o mal, nem te porás num processo inclinando-se para a maioria a fim de distorcer o direito e o juízo. Não serás parcial, nem mesmo para favorecer o desvalido no seu processo. Olha o que é que Deus está dizendo. Tem alguém muito necessitado? Tem. Está doente? Está precisando? Está. Mas não minta para favorecer porque o outro é pobre ou é desfavorecido. Porque de todo jeito é roubo, é engano. Não, mas ele precisa então pelos meios legais você faz. Meios legais. Se encontrares, desgarrado o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe reconduzirás, colocarás, bota ele de volta no caminho da casa do teu inimigo, ensina ele o caminho, leva ele até lá. Olha, tu não gosta de mim, tu tem raiva de mim, mas está aqui, o teu boi estava perdido, estou trazendo ele de volta. É capaz até dele dizer assim, foi tu que roubasse e agora estás trazendo de volta para dar um de bonzinho. Vamos lá, versículo 5. Se vires cair debaixo da carga o jumento daquele que te odeia, não abandonarás, mas o ajudarás a erguê-lo. Ou seja, se o teu inimigo vai ter um prejuízo e tu está vendo, vai lá ajudá-lo. Olha para aí. Ele não está vendo, mas tu vai lá e ajuda. Verso 6. Não cometerás injustiça contra nenhuma pessoa pobre, quando esta
comparecer diante do tribunal. Da falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente e o justo, e não justificarás o culpado. Não aceitarás nenhum tipo de suborno, pois o suborno cega até os que têm discernimento e prejudica a causa dos inocentes. Não oprimirás o estrangeiro. Conheceis bem a vida de estrangeiro, porque fostes estrangeiros no Egito. Não é forte? Aí você pega esse texto aqui, você vai lendo até chegar no versículo 25. É quando Deus, usando o escritor do Êxodo, Moisés, servireis ao Senhor. Aí vem a questão, irmão, da palavra serve. Deixa eu aqui, pegar a tradução da palavra serve no hebraico é Adon. A palavra servir é Adon, que significa Senhor ou mestre. É uma forma singular e no contexto religioso frequentemente se refere a Deus, especialmente quando combinado com outros termos, como por exemplo Adonai, que significa meu Senhor. Adon é um termo de reverência, de respeito, que indicando liderança e autoridade. Ou seja, o que é que Moisés está dizendo? Servir ao Senhor, o vosso Deus. Ou seja, ele está dizendo assim: se submeta a Ele, reverencie a Ele, fique debaixo da autoridade dEle, da liderança dEle. Porque se você ficar debaixo da autoridade, da liderança dEle, nada lhe faltará. Lembra do filho pródigo quando disse pai? Quem era aquele pai? Era Deus. Dá-lhe parte da herança que eu tenho direito. E o pai disse: filho, aqui tu tem tudo comigo. Não, mas eu quero pegar e quero fazer do meu jeito. Olha, quero fazer da minha forma. Eu tenho uma visão diferente. Eu quero pegar o dinheiro, eu quero aplicá-lo. Eu não quero estar aqui no campo da fazenda, plantando, colhendo, cuidando de ovelha, cuidando de gado, levantando cedo, dormindo tarde. Não, pai, eu quero fazer do meu jeito. Dá minha herança. E vocês sabem que dentro do contexto histórico, o filho só podia receber a herança depois que o pai morresse. Isso era, irmãos, uma forma de rejeitar a liderança, o respeito, a autoridade paterna. E quando o filho saiu debaixo da liderança, da autoridade do pai, o que foi que aconteceu com ele? Ele desfrutou prazeres, sim ou não? Sim. Desfrutou ou não desfrutou? Sim. Mas foi muito pouco. Quebrou a cara. Foi rico, voltou pobre. Foi saudável, voltou doente. Foi de bucho cheio, voltou faminto. Voltou faminto. O que é que Deus está dizendo? Meu filho, minha filha, meu servo, você tem o privilégio de me servir. Honre isso que eu estou lhe dando. Reverencie o meu nome. Esteja submisso à minha vontade. Aceite o que eu tenho para você. Não fique preocupado porque o outro está de um jeito, está prosperando e você está ali. Não, se preocupe não. O que Deus tem para você é seu, e o que Deus tem para o outro é do outro. Aleluia. E cada um fique na vocação que foi chamado.
foi chamado, é o que a Bíblia diz. Se você foi chamado sendo servo, continue sendo servo. Se Deus te chamou sendo Senhor, continue sendo Senhor. Glória a Deus. Mas não fique querendo o do outro. Queira o que Deus quer para você. Senhor, vamos citar aqui um exemplo bem prático, né? O sacerdote que ia diante de Deus levar o sacrifício para oferecer a Deus oferecer diante de Deus por ele e pelo povo. Mas para o sacerdote levar o sacrifício até Deus e oferecer, ele dependia dos rachadores de lenha. Mas o rachador de lenha é mencionado? Não é mencionado. Mas ele está nos bastidores, agindo, trabalhando, fazendo a parte dele. Muitas vezes alguém olha para o pastor e diz assim: eu queria ser pastor. Só estou dando um exemplo. Eu queria ser a dirigente, eu queria ser o diácono. Não é? Que eu queria, mas você não sabe dos bastidores. O sacerdote precisava levar o sacrifício, colocar no altar, esperar a resposta de Deus, se foi aceito ou não, para depois o fogo de Deus consumir aquele sacrifício. Mas para pegar fogo precisava da lenha, mas a lenha só quem trazia era os rachadores de lenha. Mas ele não é falado. Mas só tinha fogo, porque tinha lenha, mas ninguém falava do rachador de lenha. É assim mesmo. Então não se preocupe, irmãos. Às vezes as pessoas se preocupam em aparecer, em estar em evidência. E quando nós muitas vezes se preocupamos em estar em evidência, esquecemos que quem precisa estar em evidência é Deus. Porque se Deus estiver em evidência, não importa o título ou a função, porque o que importa é que Ele apareça, que Ele cresça. Glória a Deus. É isso que importa. É Ele que tem que ser glorificado, não importa o que esteja sendo feito. Lembra de Tabita? E Tabita morreu, e grande foi o pranto. E o que era que Tabita fazia? Dava aula de teologia. O que era que Tabita fazia? Pregava em cruzadas e concentrações. Não. O que era que Tabita fazia? Ela era líder do departamento de oração. Não. O que era que ela fazia? Remendava a roupa dos irmãos. E grande foi a falta que ela fez. E grande foi o lamento, e grande foi o choro, e foi chamar os apóstolos e orar. E Jesus ressuscitou Dorcas. Às vezes são coisas tão simples como costurar a roupa de alguém, mas que está chegando no céu como um serviço precioso aos olhos de Deus. Romanos, vamos ler Romanos. A gente não leu Êxodo 23, 1 a 9. Vamos ler Romanos. Romanos capítulo 12, versículo 17 ao 21. Romanos 12, verso 17 ao 21, diz assim: a ninguém devolvei mal por mal. Procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos os homens. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos,
mas entregai a ira a quem? A Deus. Pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Sobre a sua cabeça. Sobre a cabeça dele. A minha. Não, é na dele, do teu inimigo. A cabeça do inimigo. Do inimigo. Sabe o que ele diz assim, brasa na cabeça do inimigo? Significa consciência doída. Ele vai ficar lembrando que a pessoa fez. Perturbação no juízo. É as brasas lá, né? Rapaz, aquela pessoa só te fez bem, tu só vive fazendo mal, trata tão bem, tu trata ela tão mal. Vai ficar com o juízo pesado. Aí perde sono, não dorme. Aí diz assim, ora por mim, por que eu estou tão nervosa? Porque eu não sei. Estou sem apetite, não durmo direito, é uma dor de cabeça, é um fardo, é as brasas queimando o juízo. Aí ele diz assim, jamais, verso 21, jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal fazendo o bem. Não foi o que a gente leu em Êxodo 23? Agora a gente está lendo aqui no Novo Testamento. A mesma coisa. Com outras palavras sinônimas, mas é a mesma coisa. Continuando ainda, vamos lá para 1 Pedro 2. 1 de Pedro, capítulo 2, verso 23. 1 Pedro, capítulo 2, verso 23. Diz assim, olha, escuta aí, Vivaso. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que exerce plena justiça em seu juízo. Está falando de quem? Pedro está falando de quem aqui? Jesus. De Jesus. Ele se entregava completamente a Deus, porque confiava plenamente na justiça e no juízo de Deus. E não fazia ameaças. Sabe aquelas pessoas que estão sofrendo? E diz assim, depois que eu sair daqui, tu vai ver. Vou te pegar, tu vai me pagar. Tudo que eu estou passando aqui, eu vou fazer tu passar mais. Passei dois ensinando por causa do dedo, mas estava doido com a vida. Então, irmão, a gente entrega a Jesus, as injustiças que fazem comigo e contigo, a gente entrega ao Senhor. Agora entrega de coração limpo, tranquilo. Não é da boca, exatamente, não é da boca para fora. É 2, quanto passou aí? 2:23 da primeira carta de Pedro. Que pessoas dizem, não, eu entreguei na mão de Deus. E do jeito que Deus fizer, está bem feito. Depois ele fica, Jesus mata aquela derrota. Jesus fere aquele. Ou mata-se muda. Ou mata-se muda. Eu comento. Não é? A gente fica assim, Jesus, você não entregou a Ele? Ele sabe o que vai fazer e como fazer. Ele sabe como fazer e como vai fazer. Vocês lembram? Vou ver aqui se vocês estão de memória aguçada. 2014 ou foi 2015? Esse ano aí, eu fiz um voto a Deus. Mitei Paulo, raspei a cabeça. Vocês lembram disso? Quem lembra para quem foi o voto? Para Deus tirar o perturbador. Eu disse, Deus, como o Senhor fizer, eu agradeço.
E eu disse, eu já cria que Deus ia fazer. Antes de Deus fazer, eu raspei logo a cabeça. Eu vou raspar logo a cabeça porque eu sei que Deus vai fazer. E raspei a cabeça, em voto a Deus. E quando eu raspei a cabeça, eu vi as coisas passando, os dias passando. Meu Deus, o Senhor não respondeu, não, Senhor. O Senhor não recebeu meu voto, não. E Deus não me dizia nada. E eu calado, mas agoniado, orando, Senhor, cadê a resposta? Quando eu venho saber, irmão, o cabra tinha vendido a casa e tinha se mudado. Quando eu vim saber, ele já tinha vendido a casa e já tinha ido embora. E o cabelo já tinha justiça. E o meu cabelo já tinha crescido, justamente. E queria botar a igreja na justiça, mas... Entendeu? E Deus deu um sopro, foi-se embora, não sei nem onde está. E o vizinho até que é tranquilo. Pois é. Pois é. Deus levou uma 3 peças e trouxe uma pessoa tranquila. Porque a gente não aperreava em nada, não incomodava em nada. Mas só o fato de quando ele disse assim, quando eu cheguei um dia que ele me abordou na porta, eu não quero nem ouvir a sua voz. Sim, senhor. Não é? Hoje eu não sei nem por onde está, que Deus tenha misericórdia dessa alma, né? É com Ele e Deus. Agora o problema, irmão, é que a gente entrega de Senhor, está na tua mão, e fica, ai, Jesus. Aquele sentimento de vingança, de raiva, chora. Não é de prazer em oração, mas chora, é de raiva, por não ver a coisa feita do jeito que ele queria. Aí da enfermidade. Aí adoece. É como Esaú, que buscou reaver sua primogenitura. A Bíblia diz, mesmo com lágrimas, mas no seu coração não havia arrependimento. Arrependimento, irmão, não é lágrima. Arrependimento é atitude, comportamento. Vamos lá. Deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Se vocês quiserem anotar, fica à vontade, hein? Uma frase que ela é simples, mas ela é bem objetiva. Quando diz assim: quem carrega o céu não deixa marcas do inferno. Quem carrega o céu não deixa marcas do inferno. Porque tem crente que quando ele chega, ele diz que é crente. A pessoa está vendo que é crente. Mas as marcas que ele deixa naquele local são marcas de quem serve a Satanás, não de quem serve a Deus. Quem carrega o céu não deixa as marcas do inferno. Vamos, voltando para Êxodo 23. Vamos agora para o versículo 20. Para a gente concluir nessa tarde esse assunto. Quem fez sua exploração, esteja na mão. Capítulo 23 de Êxodo, versículo 20 em diante, diz assim: eis que eu envio o meu anjo à frente de ti, para que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz. Não lhe sejais rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Mas se escutares fielmente a sua voz e fizeres o que eu te disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá adiante de ti e te fará chegar à terra dos amorreus, dos hititas, dos fariseus, e eu os exterminarei. Não te curvarás perante seus deuses,
nem lhes prestarás culto. Não seguirás suas práticas e condutas, mas destruirás seus deuses e quebrarás suas colunas sagradas. Servireis tão somente a Yahvé, vosso Deus, e então abençoarei sobremaneira o teu pão e a tua água, e afastarei as doenças do meio de ti. Voltamos para o texto que iniciamos. E o interessante, irmãos, é que Deus usa a mesma palavra que Deus deu a Moisés para a nação de Israel, para que ela fosse conduzida no deserto. Deus traz a mesma palavra para o Novo Testamento. Então veja só, a semana passada foi outra pessoa que trouxe a mensagem, não é? Que trouxe a palavra de Deus e foi uma bênção para os nossos corações. Mas veja como Deus, né? A palavra de Deus é profunda, ela é vasta. E na semana que vem, quando o outro mensageiro chegar, vai trazer outra mensagem dentro desse texto, mas com outra conotação, porque Deus trará a sua voz de uma forma diferenciada. E observe, Deus dizendo no versículo 20: eis que eu envio o meu anjo à frente de ti para te guardar pelo caminho e te conduz ao lugar que tenho preparado para ti. Respeita a sua presença e ouve a sua voz, e não lhe sejais rebelde, porque não perdoará a vossa transgressão, porquanto nele está o meu nome. Ou seja, esse anjo aqui era literalmente um anjo. Ele estava com a representação de Deus. Ele era, que a gente teologicamente chama de teofania. E está aqui, a resposta de Deus: porquanto nele está o meu nome. Ou seja, o anjo estava no meio do povo e ele não se apresentava como anjo, ele se apresentava como Deus. Porque ele estava representando a pessoa de Deus, estava usando o nome de Deus, por ordem de Deus. O próprio Deus disse: eis que eu envio o meu anjo. Estou enviando o meu anjo para estar à vossa frente. E a palavra anjo no hebraico é malak. Malak. E no grego é angelos. E significa, são diferentes, né? A pronúncia malak no hebraico e no grego angelos. Mas o significado é o mesmo, significa mensageiro. Aleluia. O meu mensageiro. Eis que eu envio o meu mensageiro. Por que mensageiro? É aquele que vai estar falando, dizendo, reverberando o que eu quero que vocês façam. Ele vai estar no meio de vocês, ele vai estar me representando. E a Bíblia diz que Deus fez o homem um pouco menor do que os anjos. Capítulo 8, aliás, Salmo 8, versos 5 e 6. E quando o escritor aos Hebreus faz referência à pessoa bendita de Jesus, ele faz a mesma referência do Salmo 8. Vamos ver? Hebreus 2, versículo 9 e 10. Carta aos Hebreus. Capítulo é o 2 e o versículo é o 9 e o 10. Que diz assim: observamos, no entanto, aquele que por um momento foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em benefício de todos os homens, experimentasse a morte. Ao conduzir muitos filhos à glorificação, convinha que Deus, por causa de quem e por intermédio de quem tudo veio a existir, tornasse perfeito, por meio do sofrimento,
o autor da salvação deles. Veja que o texto está dizendo que Jesus, como homem, era menor do que os anjos, como nós somos menores que os anjos. Jesus tomou a nossa forma, ficou inferior aos anjos, para que por meio da sua mensagem, como mensageiro de Deus, o mundo recebesse a mensagem da salvação, por meio de Cristo, o mensageiro de Deus. Deus coloca um ser celestial para os guiar, para guiar o povo de Israel. Ou seja, toda a nossa conduta deve ser de cima. Nós estamos vivendo na carne e estamos vivendo na terra. Mas nós não andamos mais segundo a carne, mas andamos segundo o Espírito. Porque aquele que anda na carne se inclina para a morte. Mas os que andam no Espírito se inclinam para a vida, para as coisas de Deus. Então toda a nossa conduta, ela deve ser de cima, ou seja, que vem de Deus, do alto, de onde devemos receber as instruções para seguirmos bem. Se a gente atentar, irmãos, para tudo que Deus fala, a gente não tropeça, a gente não cai. Muitas pessoas podem cair. Rapaz, se soubesse que fulano, aquele homem tão famoso, aquele pregador que com tanto conhecimento, ele caiu. Mesmo que o cair seja do homem e o levantar seja, mas Deus não quer que você caia. Deus não deseja isso, não. E nem, justamente, e nem é para a gente se alegar, está vendo? Era tão metido agora. Não, é ele com Deus. A gente precisa estar sempre ouvindo a voz de Deus. Quando a gente ouve, quando uma pessoa, irmão, que de fato ouve a voz de Deus, está disposta a obedecer a Deus, ele coloca de lado tudo que ele acredita, tudo que ele sente, ele se anula para viver e fazer a vontade de Deus de acordo com a Escritura. Porque quando você vive a palavra, o diabo não tem medo de pregador, de cantor, não. O diabo tem medo de quem obedece. Porque o joio prega, o joio canta, o joio ora, o joio anda com a Bíblia, o joio se veste de crente, fala como crente, mas não é crente. Não é? Vive no meio do templo, no meio dos crentes, mas não é crente. E aí? Frutos, como João Batista disse, frutos dignos de um verdadeiro arrependimento. Estamos sujeitos a tropeçar, porém, se nos inclinarmos completamente às orientações de Deus, seremos por Ele recompensados. Se a gente se inclinar. Porque uma coisa é você ouvir, outra coisa é você aceitar o que você está ouvindo. Uma coisa é você ouvir, outra coisa é você praticar aquilo que você está ouvindo. Que ouvir, ouve. Obedecer é outra coisa. E para a gente se definir, vamos usar aqui dois exemplos. Levítico 26. Levítico capítulo 26.
versículo 3 ao versículo 8, diz assim, Levítico 26, verso 3 a 8, diz assim: se vos conduzirdes segundo os meus estatutos, se guardardes meus mandamentos e os praticardes, então vos darei as chuvas no seu devido tempo, e a terra dará seus produtos, e a árvore do campo seus frutos. Vossas colheitas serão tão grandes que estareis ainda colhendo cereais quando chegar o tempo de apanhar as uvas. E estareis colhendo uvas quando chegar o tempo de semear novamente os campos. Haverá fartura de alimento para todos, e vivereis em plena segurança sobre vossa terra. Estabelecerei a paz na terra e dormireis, sem que ninguém vos perturbe. Farei desaparecer da terra os animais nocivos. A espada não passará pela vossa terra. Perseguireis os vossos inimigos, que cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 dos vossos perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. Eu me voltarei para vós, e vos farei crescer e multiplicar, e confirmarei minha aliança convosco. Por quê? Se a gente tiver feito o quê? Obedecido. Vida de adoração a Deus, irmão, é vida de obediência. Não adianta estar aqui, não adianta vir aqui, não adianta cantar aqui, não adianta orar, não adianta buscar se não obedecer. Não tem valor nenhum, não tem efeito não. É obedecendo que você adquire a porção do Espírito Santo, a unção do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Nós não somos mais deste mundo, estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Deuteronômio, vamos lá para Deuteronômio, capítulo 10, verso 12 a 14. Diz assim: agora, portanto, ó Israel, que Yahvé, o teu Deus, pede de ti. O que é que Deus pede de ti? Olha, Deus dizendo para o povo: ora, apenas que tema o Senhor com amor reverente. Temer a Deus com amor reverente. Irmãos, já falando de reverência, deixa eu abrir aqui um parênteses. Irmãos, as pessoas que não servem a Deus, na maioria das vezes, tem mais reverência do que a gente que é crente. Você vai num culto da igreja católica, numa missa, você não vê bagunça, você não vê criança correndo, gente falando, é aquele silêncio, reverência. Vai no centro de macumba, quem já foi de lá, sabe? No espiritismo, na mesa branca, aquele silêncio, esperando o capiroto se manifestar para falar. O povo tudo referente. E muita gente está na casa de Deus, ministrando a palavra de Deus no culto, os irmãos louvando, tratando de negócio no culto. Conversa e catuca. Quando terminar o culto, tu conversa até o outro dia, mas durante o culto não conversa não, abençoado. Presta atenção no que está sendo dito, no que está sendo falado. Reverência à palavra do Senhor. Quando não é isso, a pessoa está ministrando a palavra e a pessoa fica discordando, desfazendo. Não é assim não. Não é desse jeito não.
Vamos voltar a ler a palavra de Deus? 10, 12 de Deuteronômio até o 14. Agora, portanto, ó Israel, o que é que Yahvé, o teu Deus, pede de ti? Ora, apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Olha, e que obedeças aos mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua felicidade. Eis que os céus e os céus dos céus, a terra e tudo que nela existe, tudo, absolutamente tudo, pertence a Yahvé, o Senhor teu Deus. Ou seja, o que é que ele está dizendo aqui? Se você me serve, se você me obedece, se você é reverente, tudo pertence a mim. Se pertence a mim, eu lhe dou. Eu lhe dou. Eu vou dar a você. Sabe por quê? Porque tudo que pedires em oração, vai receber. Eu vou lhe dar, eu quero lhe dar. E Deus quer te dar. Deus quer dar a mim. Deus quer dar a você. Agora o que está faltando? Obediência. Somente isso. Obediência. Estamos aqui, irmão, mas não temos mais nada nessa vida aqui não. A gente usa as coisas, mas as coisas não nos usam. Seu foco não é mais a terra, seu foco é o céu. É chegar lá. É passar. Deus vai dando alívio, Deus vai dando ânimo, Deus vai dando força, Deus vai dando graça e você vai caminhando. Mas se você ficar, não, é porque está tão difícil. Olha, está tão difícil. Tudo é a desculpa. Qual é a desculpa? Está difícil. Está difícil? Ora. Se orar tudo, melhora. Se orar tudo, passa. Porque quando a gente vai à presença de Deus, irmãos, a gente não volta do jeito que foi. A gente volta diferente. Muitas vezes você vai assim, Senhor, estou tão fraco, estou tão necessitado, meu Deus. Aí os demônios ficam batendo palmas, eu derrotei, acabei com ela. Aí tu diz assim, eu vou para a vigília, Jesus, eu estou tão fraquinho, eu vou para a vigília. Eu vou assim mesmo, com essa fraqueza. Você vai para a vigília e os demônios aplaudindo, dizendo que me derrotou. Quando você sai da vigília, o diabo, os demônios correm de você, diz, lá vem ela. Ela já está diferente. Olha para ali, ela está pegando fogo. Porque você já desceu, você já foi no vale, você já foi no poço, você já bebeu água, você já se armou. Quando você se levantou, você nem sente, mas você já está um gigante. Porque é assim, é buscando, pedindo a Ele graça e misericórdia. Amém, queridos? Amém. Você crê nessa tarde que Deus vai responder tua oração? Você crê que vai sair desta tarde aqui de vitória, de conquista? Mude seu comportamento e obedeça a Deus, que Deus vai trazer à existência aquilo que não existe. Vai abrir porta onde não tem parede. Vai abrir janela e vai dispensar muito mais de tudo quanto tu tem precisado. Porque Ele é Senhor e Ele faz. Amém? Vamos nos colocar de pé e vamos orar em nome de Jesus? Cadê os pedidos de oração?